Vamos agora para o 1208 e o 1209. O 1208 nós já estudamos antes, quando eu falava para vocês da posse justa e injusta, os atos violentos ou clandestinos, né? Mas eu não comentei essa primeira parte aqui, que é o que nós vamos comentar agora e fazer uma abordagem geral do 1208, né? Que não tem nada a ver com 1209, é uma duplinha, mas aqui eles não estão casados. Nos vídeos anteriores, as duplinhas estavam sempre reunidas, né? Aqui não. Então vamos lá. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Aqui é o primeiro trecho, que nós não tínhamos comentado e que eu vou me debruçar agora. Então é o seguinte, como assim não induzem em posse? Não é posse. O que não é posse, professor? Quando eu permito ou quando eu tolero que alguém use o bem, né? Qual é o exemplo padrão, né, da doutrina? O exemplo padrão é o das servidões prediais, e mais especificamente da servidão de trânsito. Então vamos imaginar que que tu tem uma propriedade rural e que aí o caminho que leva a tua propriedade rural, lá, ou sei lá o que, né, aquela tua zona ali, tenha caído uma ponte. Dá uma chuvarada, caiu uma ponte. O que acontece? Acontece que o teu vizinho pede, que como tu tem uma outra saída na propriedade, pede para ti que para passar pela tua propriedade para pegar uma outra estrada, certo? Então, para atalhar o caminho lá por dentro da tua propriedade. Ele pediu e tu permitiu. O que aconteceu? Isso é uma permissão. Por quê? Porque é expressa. Ele pediu e tu permitiu. Mas vamos que ele não peça, mas ele passe. Ele não pediu e passou. E passou pela frente da sede do campo, lá da fazenda, e tu estava tomando chimarrão, ali embaixo da árvore, sei lá, na varanda, tu estava tomando chimarrão e ele passa e dá banda para ti, certo? E vai cortar caminho lá pela tua propriedade. O que é isso? Tolerância. Por que é tolerância? Porque foi tácito. Ele não pediu, mas tu também não proibiu. Beleza. Então tu tolerou. Então a diferença entre permissão e tolerância é que a permissão é expressa e a tolerância é tácita. Quando a gente faz prova com o código, inclusive eu até sugiro como é que é a colinha do bem, né? Pode fazer esse esqueminha aqui, bota, né, uma colinha em cima das palavras para saber que uma é expressa e a outra é tácita. Bueno, o que isso tem a ver? Então, não induz em posse. Você não é posse. Quando tu permite ou quando tu tolera, não é posse. Por quê? Tu permitiu ali que a pessoa, na verdade, é como se fosse posse direta, posse indireta, né? Mas não seria posse. Na verdade, a intenção do legislador, quando criou esse dispositivo, era evitar que, nos casos de permissão ou tolerância, gerasse uso capião. Então agora vamos ao exemplo. Nós acabamos de dar um exemplo, né? A ponte caiu, o cara pediu para passar, tu passou, ou ele passou sem pedir, tu deixou, beleza? Aí o que acontece? Consertam a ponte, certo? A ponte foi consertada, e o caminho se restabeleceu, só que o teu vizinho malandro continua passando. E tu continua tolerando, ou tu não proibiu. E aquilo vai, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo você passa. Mas lá 20 anos depois, tu levantou o braço, o cara tá abusando já, né? Tu vai lá e corta ele, diz, olha, não quero mais que tu passe aqui. Certo? Eu permiti, eu tolerei, mas... Aí o cara diz, parei um pouquinho, mas agora eu já passei tantos anos aqui que agora eu tenho direito. E ele vai fazer uso capião daquela passada. E é possível fazer uso capião da servidão de trânsito. E aí tu teria para te defender o 1208, que tu chegaria para o juiz e diz assim, senhor juiz, o cara quer fazer uso capião, mas foi só uma permissão, foi só uma tolerância, e isso não induz posse. Se não induz posse, não havendo posse, não há uso capião. Esse é o raciocínio. Vai adiantar? Não. A prática demonstra que esse argumento está aqui no 1208. O argumento existe. Para que é, professor? O argumento pode pegar a tua doutrina. É para evitar que se faça uso capião de atos de permissão ou tolerância. Só que, se tu usar esse argumento, a chance de tu perder é grande igual. Né? Não muda nada.
Somando essa parte aqui, que já acabamos de ver que é inútil, mais a outra que também é inútil, o 1208 não faria falta nenhuma. Se alguém apagasse o 1208 hoje do Código Civil, não faria falta. Mas vamos seguir aqui comentando por uma razão importante. Eu tinha dito para vocês que eu não gostava do Carlos Roberto Gonçalves por duas questões, e chegamos numa delas. Uma das questões está aqui. Por quê? É a segunda parte, quando diz assim: não autorizam a aquisição da posse, no caso, né, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. A questão aqui, quando a gente comentou, é que fala em violência, fala em clandestinidade, mas não fala em precariedade. E aí, qual foi o argumento que eu mostrei para vocês? Que a gente conclui, então, que a precariedade não convalesce jamais. Ou seja, uma posse precária sempre será precária. Depois de se transformar em precária, sempre vai virar precária. Já a posse violenta ou clandestina pode deixar de ser. Então, os atos violentos ou clandestinos deixam de ser violentos ou clandestinos. E a partir do momento que eles deixam de ser, a posse fica justa. É isso que eu expliquei para vocês antes, lá na classificação da posse. Qual é o problema aqui, que é a minha divergência com o Carlos Roberto? É que diz aqui no artigo que os atos violentos ou clandestinos não autorizam a aquisição da posse. Ou seja, quando tu faz um ato violento ou quando tu faz um ato clandestino, tu não adquiriu a posse. Só temos um problema. Qual é o problema? Até para coerência com os artigos que a gente está estudando. Mas a nossa pessoa em questão perdeu a posse. Então é assim, o possuidor perdeu a posse. Por quê? Perdeu porque foi vítima de um ato violento ou clandestino. Um exemplo clássico: roubaram o carro. Roubaram o carro. Aí tu vai dizer assim, bom, o dono do carro, o que aconteceu? Perdeu a posse. Tá, e o ladrão? Ah, não. Como foi um ato violento ou clandestino, ele não adquiriu. Ora, se um perdeu e o outro não adquiriu, aonde está a posse? O Carlos Roberto fez uma interpretação que eu vou trazer para vocês, né, que é o livro que vocês têm na bibliografia digital aí, né? Então diz assim: a segunda parte do artigo 1208 acrescenta que igualmente não autoriza os atos violentos, senão depois, tá. Assim, os aludidos atos impedem o surgimento da posse, sendo aquele que os pratica considerado, olha só, mero detentor. O ladrão, o cara que fez a violência, é mero detentor, sem qualquer relação de dependência com o possuidor. Opa, como é que é? Detentor sem relação de dependência? O dispositivo em apreço, aliás, trata da hipótese de detenção sem dependência do detentor para com o possuidor, denominada de detenção independente. Isso aqui foi ele que fez da cabecinha dele. Eu não conheço nenhum outro autor que diga isso, certo? Que a denominada de detenção independente. Ou seja, é um detentor, mas é independente. E a figura da detenção exige a figura da dependência, que é a questão lá do funcionário, do caseiro, do capataz. Com todo respeito, eu não concordo. Por que eu não concordo? A gente vai dizer, tá, professor, se eu não concordo com o Carlos Roberto, o que o senhor diz? Não, eu digo que o ladrão que praticou o ato de violência ou clandestino é o possuidor. Ele não é detentor. Ele adquiriu a posse, confirmando a tese de que posse é fato. Fato. Ou seja, quem é que está com o carro agora? É o ladrão. Então é ele o possuidor. E tu, que era o dono do carro, tu perdeu a posse. Tanto tu perdeu que tu, na hora de entrar com uma ação para recuperar o bem, tu tem que dizer para o juiz que eu perdi e que o outro adquiriu. Eu quero ser reintegrado na minha posse. Dizer que o cara é detentor é dizer que ele não tem posse. E aí fica aquela questão, então é como se ficasse vago, ninguém tem posse, né? Quer dizer, um porque perdeu e o outro porque não adquiriu. Realmente eu divirjo, né? Eu não vejo assim de forma... Ele quis, claro, verdade, palmas para o Carlos Roberto, porque o Carlos Roberto pelo menos tentou, né? Verdade seja dita. Nenhum outro autor trata desse assunto. Então é o seguinte, para resumir,
O 1208 é inútil. É inútil porque essa defesa aqui não funciona. Eu disse para vocês, né, que tu alegar que foi permissão ou tolerância não evita o uso campeão. Tá? E a segunda parte, quando diz que os atos não autorizam a aquisição, é mentira porque autoriza. O ladrão adquiriu a posse e deu. Tá? E tu vai ter que recuperar dele. Tá? Senão depois de cessar a violência. Então ele ficaria, enquanto não cessar. Primeiro que eu já disse para vocês que a violência cessa rapidíssimo. No momento seguinte. Né? Como eu digo assim, o cara roubou o teu carro numa quadra, na segunda quadra já cessou a violência. E a clandestinidade, sim, que pode durar mais um pouco, porque, né? Mas mesmo assim, ele é o possuidor, certo? Tanto é que depois a gente vai ver e vai confirmar que ladrão faz uso capião. Então, com todo respeito ao Carlos Roberto, não procede, né, a tese. Aí o 1209 diz assim: a posse do imóvel faz presumir até prova contrária das coisas móveis que nele estiverem. Esse artigo é muito útil e ele faz coro com um artigo lá do usufruto que fala mais ou menos a mesma coisa. Quem tem o usufruto do principal tem o usufruto do acessório. Aqui é a mesma coisa. Então é o seguinte, qual é a utilidade disso aqui? Via de regra, a gente não faz inventário de bens móveis. Móveis, aqui, ó, coisas móveis. Então assim, tu não faz inventário de faqueiro, de fogão, de geladeira, de televisão. Por quê? Primeiro que não há necessidade de mudar a titularidade desses bens. Segundo, que por prática, por tradição, por costume, a gente acredita que os herdeiros vão se entender a respeito da divisão dessas coisas móveis. Só que não é bem verdade. Né? Eu já vi casos de herança que dá briga, principalmente, né, pessoas mais modestas, mais simples, que dá briga por bens móveis, né? Bens até de certo valor para aquelas pessoas. Então elas ficam brigando por causa de geladeira, por causa de pinico, por causa de prato, de panela, certo? A gente, em tese, as pessoas mais, né, mais abastadas, não. E aí por isso que se explica que não se faz inventário disso aí. Ora, se não se faz inventário disso aí e a gente parte do princípio de que os herdeiros vão se entender, esse artigo ganha relevo, porque ele diz o seguinte: se tu ficar, perdão, cliquei sem querer aqui. Se tu ficar com o imóvel, né, até prova contrária, tu tem as coisas que estão dentro do imóvel. Então a casa ficou para ti, beleza. O que está dentro da casa ficou para ti, exceto, evidentemente, automóvel, por exemplo, que tu precisa colocar em inventário. Sim, aí sim, o automóvel já é de mais valor, né? E precisa colocar em inventário. Mas, via de regra, então, a gente pode usar. Presta bem atenção. Até prova contrária. Professor, eu posso colocar bens móveis no inventário? Pode. E se for razão de briga, de discussão, deve fazer isso. Deve, e aí vai ser repartido, vai ser avaliado. O inventário vai levar muito mais tempo, né? As custas do inventário vão sair mais caras, o imposto, a tributação também. Né? Por isso que ninguém faz, não é à toa que ninguém faz. E a gente tem uma ação, né, uma salvaçãozinha aqui. Né? Então, no caso da herança, quem ficar com o imóvel fica com porteira fechada. Tudo que está dentro do imóvel pertence ao dono do imóvel, certo? Por presunção, tá bem? Do 1209. E agora vamos encarar a perda da posse, né? Para encerrar aqui o assunto, né? A perda da posse, 2 artigos, da mesma forma, um fácil e um difícil. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. Está aqui. Acabei de ler o 1223, que é esse aqui, mas eu coloquei aqui nesse slide os outros dois para mostrar que há uma coerência. Esse aqui fala da aquisição. Quando é que tu adquire a posse? Tu adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício. Quando é que tu perde a posse? Quando cessa o poder sobre o bem, certo? E o 1196 diz o quê? Quem é possuidor? É aquele que exerce o poder inerente à propriedade. Então, olha só, poderes, poder. Então, é muito fácil, eu vou tentar fazer aqui de forma mais simples possível. Quem é que é possuidor? É quem exerce poder sobre o bem. Quando é que tu adquire a posse? Quando tu passa a exercer poder sobre o bem.
E quando é que tu perde a posse? Quando tu deixa de exercer poder sobre o bem. Deu? Simples. Então, quando tu começa a exercer poder, tu adquiriu a posse. Quando tu deixa de exercer poder, quando cessa, tu perdeu a posse. Então tá aqui. Eles falam a mesma língua. O 1196, que conceitua possuidor, fala a mesma língua do 1204 e do 1223. Tudo certinho aqui, certo? Há uma coerência nos dispositivos legais. Já esse aqui é mais complicadinho. Vamos lá. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho. Pausa número 1. O que é esbulho, professor? É a ofensa à posse. É uma violação da posse. Então vamos dar um exemplo simples. Invasão do MST. Está aqui, é um esbulho. O MST invadiu, é esbulho. Então, só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho. Vamos ao exemplo que eu sempre dou. Vamos imaginar que nós estejamos em sala de aula. Né? Vamos imaginar que eu estou dando aula para vocês, bonitinho, papapá. E aí o que acontece? Eu sou um fazendeiro rico, dou aula só por esporte, não preciso dar aula, sou milionário. E aí estou lá exercendo o meu hobby de dar aula, né, na faculdade de Direito, e o MST invade a minha propriedade. Tá. Onde é que fica a propriedade do professor Marcelo? Lá em Aceguá, tá? Perto de Aceguá lá. Bueno, aí o Marcelo, dando aula, não presenciou o esbulho, tá bem? Então, eu não presenciei. Por quê? Porque eu estava dando aula. Então, quando é que eu vou perder essa posse? Agora vocês vão entender a razão do 1224. Quando? Tendo notícia dele. Dele o quê? Do esbulho. Então, vamos voltar na aula. Estou dando aula para vocês, bonitinho, lá na faculdade. E aí toca o telefone. Tocou o telefone quem é? O meu capataz, lá da minha estância. E diz assim, né, professor Marcelo, invadiram essa propriedade. Tá. Então, não presenciei o esbulho. Por que eu não presenciei? Porque eu estou dando aula, mas fiquei sabendo dele. Por quê? Porque o meu capataz ligou. Tá bem? Então, estou montando o caso, parte a parte. Primeira hipótese, se abstém de retornar a coisa. Não é retornar, tá? É retomar. Quem tem o código da Saraiva aí, eu não sei se os outros códigos têm, mas no código da Saraiva está bem claro. Logo abaixo do 1224 está dito, é retomar e não retornar. É que aqui, ó, R e N juntinho parece um M mesmo. Eu acho que o nosso redator, lá, o estagiário lá do Congresso Nacional, na hora de, né, ou o corretor ortográfico, né, de repente sugeriu, né, retornar e aí ficou errado. Mas o certo é retomar, isso não faz sentido, né? Não é retornar, não é voltar ao bem, sim retomar o bem. Olha só então, o Marcelo não presenciou o esbulho porque estava dando aula, o capataz ligou para ele e aí o Marcelo faz o quê? Continua dando aula. Olha só, se absteve de retomar a coisa. Ora, se ele continuar dando aula, aí ele perdeu a posse. Sim, porque ele teve notícia do esbulho e continuou como se nada tivesse acontecido. Continuou dando aula, saiu da aula, foi para casa, certo? Almoçou, jantou, tomou o traguinho dele, o cafezinho, aquela coisa toda, e não foi lá na fazenda. Então ele perdeu a posse, sim, porque ele não presenciou, mas foi avisado e não fez nada. Então ele perdeu a posse. Aí só se considera se ele, ao não ter presenciado, tendo notícia, se abstém, ou seja, não retomei a coisa. Ou, e agora vem o ou, a alternativa, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Bom, aqui é o seguinte. Então, o Marcelo estava dando aula, bonitinho, não presenciou o esbulho. O capataz ligou para o Marcelo, disse, olha, invadiram a sua propriedade. E aí, o que eu faço? Peço desculpa para vocês, cancelo a aula, pego a minha Toyota 4x4, pego meus cupincha, pego o revólver, arma e me vou lá para fora, certo? Para quê? Para tentar recuperar. Chego lá, levo um pau, certo? Me dão uma surra, uma sumanta, nós tudo apanhamos, certo? Quase morremos de tanto, né, apanhar. E aí, então, assim, o que aconteceu? Perdeu a posse. Então, assim, se eu não fizer nada, eu perco a posse. Se eu tentar fazer alguma coisa e não tiver sucesso, eu perco a posse. Fica a pergunta, então, quando que eu não perderei a posse?
E aí, não, quem tem o raciocínio lógico, óbvio, já percebeu. Eu tenho que, tendo notícia, eu sou obrigado a tentar recuperar e ter sucesso. Então, eu não só tentei recuperar, como ainda botei os caras para correr, certo? Se eu conseguir isso, aí eu não perco a posse. Então, a única maneira, prestem atenção que é bem interessante, isso vai ser útil para nós na nossa próxima aulinha, né? Nossa próxima aula, nosso próximo slide, nosso próximo vídeo. O código te coloca numa situação que tu tem que tentar recuperar. Por quê? Porque se tu não tentar recuperar, se tu te abstiver, tu vai perder. E se tu tentar recuperar e não tiver sucesso, tu vai perder. Então, tu perde a posse nessas duas hipóteses. Qual é a única maneira de, depois de um esbulho, tu conseguir não perder a posse? É tu tentar recuperar e ter sucesso. Então, te armar até os dentes, pegar os teus cupincha, pegar a tua Toyota 4x4 e ir lá e cagar os carapau. Se tu conseguir fazer isso aí, tu não perdeu a posse. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.